Marina nunca imaginou que um copo de água mudaria sua vida para sempre, mas o que aconteceu depois deixou todos de boca aberta. Era uma quinta-feira qualquer no restaurante popular da Vila Esperança quando um homem entrou cambaleando. A roupa amarrotada, o cabelo desarrumado, os olhos vermelhos de exaustão. Parecia alguém que havia perdido tudo da noite para o dia. Essa história é 100% ficção. Nenhum personagem, lugar ou situação ocorreu na vida real. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Antes da história, se inscreva no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. Os clientes olharam com nojo, alguns sussurraram. Outros simplesmente viraram o rosto, como se a pobreza fosse contagiosa. Mas Marina não. Ela viu algo diferente naqueles olhos cansados. Uma dor que conhecia bem. A mesma que via no espelho toda manhã, antes de enfrentar mais um dia de luta. Quando todos o rejeitaram, quando o mundo inteiro lhe deu as costas, ela fez o impensável. Se levantou da mesa que limpava, caminhou até ele e disse as palavras que mudariam 2 destinos para sempre. Aquele homem que ela ajudou, aquele homem que todos desprezaram, guardava um segredo que ninguém imaginava. E o que ele descobriria sobre a bondade dela o faria tomar uma decisão que transformaria ambas as vidas. Esta é a história de como um gesto simples pode mover montanhas. Como a traição pode destruir um império em horas. E como a bondade, quando encontra a bondade, pode reescrever o destino. Porque às vezes, a pessoa que você ajuda sem esperar nada pode ser exatamente quem estava esperando por alguém como você. E às vezes, um copo de água vale mais que todo o ouro do mundo. Rodrigo Monteiro havia perdido tudo em 4 horas. 45 anos vividos. 20 anos construindo um império empresarial, tijolo por tijolo, suor por suor, e bastaram 4 horas para ver tudo desmoronar nas mãos de quem mais confiava. Carlos, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade, havia preparado a traição com a frieza de um assassino profissional. Durante meses, forjou documentos, manipulou contratos, comprou juízes. Quando atacou, foi certeiro e devastador. Congelamento imediato de todas as contas empresariais, bloqueio judicial dos cartões, expulsão da própria empresa por seguranças que ele mesmo contratara. Em questão de minutos, Rodrigo estava na calçada como um estranho, olhando o prédio que construíra. O choque da traição o deixou anestesiado emocionalmente. Aquele homem que construía estratégias complexas agora caminhava sem rumo pelas ruas, ainda tentando processar que toda sua vida havia sido uma mentira elaborada. Sem carteira, sem celular, sem carro. Apenas as roupas do corpo e uma pequena conta que mantinha em banco diferente, R$ 5.000, de uma herança antiga, que Carlos jamais descobriria, porque nem o próprio Rodrigo se lembrava dela há anos. Quando a fome apertou e a realidade começou a doer, viu o restaurante popular da Vila Esperança. Entrou porque não tinha escolha. Entrou porque era o que restara de sua vida. Os olhares começaram antes mesmo dele se sentar. Uma senhora murmurou algo para a filha. Um homem de camisa social fez cara de repulsa. 2 estudantes riram baixinho, apontando discretamente. Foi quando Marina apareceu. 28 anos, cabelos presos num rabo de cavalo simples, uniforme desbotado, mas impecavelmente limpo. Ela limpava uma mesa próxima quando percebeu a tensão no ar, os olhares de julgamento, a forma como todos se afastavam dele, e fez algo que ninguém esperava. Caminhou até Rodrigo, com passos firmes e um sorriso que não tinha medo. Gostaria de se sentar. Senhor. A voz dela era suave, calorosa, sem qualquer traço de julgamento ou pena. Rodrigo levantou os olhos e viu não apenas uma garçonete, mas uma âncora em meio ao naufrágio. Eu não sei se posso pagar direito,
confessou, a voz rouca de vergonha. Todo mundo merece uma refeição quente e um momento de dignidade, respondeu Marina, indicando uma mesa no canto, longe dos outros clientes. Venha comigo. E naquele instante, sem saber, Marina acabara de salvar não apenas um homem faminto, mas uma alma que estava se perdendo na escuridão. O que ela não sabia é que essa escolha custaria mais caro do que jamais imaginara. Marina Silva conhecia a dureza da vida desde que aprendera a andar. Filha de pedreiro e doméstica, cresceu entendendo que bondade não enchia barriga, mas era a única coisa que fazia a vida valer a pena. Quando o pai morreu de infarto aos 50 anos, o coração não aguentou carregar tanto peso, literal e figurado. Ela tinha 19 e viu o mundo desmoronar. 9 anos depois, carregava responsabilidades que deveriam ser de uma família inteira. Acordava às 5 da manhã para preparar remédios de Dona Rosa, que enfrentava sua segunda batalha contra o câncer. Trabalhava 12 horas no restaurante, sorrindo mesmo quando os pés doíam e o coração pesava. Voltava às 10 da noite para cuidar da mãe que fingia estar bem para não preocupá-la. O sonho de ser enfermeira vivia guardado numa gaveta junto com R$ 400 economizados centavo a centavo. Dinheiro que desaparecia todo mês entre remédios, consultas e a esperança teimosa de que um dia a vida melhoraria. Marina tinha um defeito que todos conheciam. Não conseguia ver gente sofrendo sem ajudar. Na escola, protegia os menores dos valentões e chegava em casa com roupa suja de briga. No bairro, cuidava das crianças quando as mães precisavam trabalhar, nunca cobrando nada. No restaurante, sempre dava um jeito de ajudar clientes em dificuldade, mesmo sabendo que isso irritava Sr. Valdir. Já havia perdido 2 empregos por causa dessa mania de se meter onde não devia. No primeiro, defendeu uma colega do assédio do gerente e foi demitida junto. No segundo, questionou salários atrasados dos funcionários e recebeu as contas no dia seguinte. Dona Rosa sempre dizia: minha filha, seu coração é lindo, mas nesse mundo você precisa se proteger também. Marina sabia que a mãe tinha razão. Sabia que deveria ser mais prática, mais fria, mais esperta. Mas toda vez que via alguém precisando de ajuda, algo dentro dela se revoltava contra a injustiça do mundo. Era mais forte que ela. Era quem ela era. E quando viu aquele homem sendo olhado com desprezo, Marina sentiu a mesma revolta de sempre. Ele não estava pedindo esmola, não estava incomodando ninguém, só queria comer, só precisava de um pouco de humanidade. Então, ela fez o que sempre fazia, mesmo sabendo que Sr. Valdir observava tudo com cara fechada. Marina trouxe o prato como se estivesse servindo o próprio pai. Rodrigo olhou para aquela mulher simples e sentiu algo que não sentia há anos: gratidão genuína. O trauma da traição havia deixado suas emoções em carne viva, e a gentileza dela o tocou mais fundo do que deveria. Obrigado, disse a voz embargada. Faz muito tempo que alguém me trata como gente. Marina sentou rapidamente na cadeira em frente, verificando se Sr. Valdir não estava observando muito de perto. Todo mundo passa por momentos difíceis, disse ela. O importante é não perder a esperança de que vai melhorar. E se você perder tudo? Se a pessoa em quem mais confiava te destruir completamente? A dor na voz dele era tão real que Marina sentiu uma pontada no peito. Não era só fome. Havia algo muito mais profundo ali. Já senti isso, disse suavemente, lembrando dos dias após a morte do pai. Quando meu pai morreu, achei que o chão tinha sumido dos meus pés. Ele era nosso herói, sabe? Trabalhava tanto para dar dignidade para a gente. Quantos anos você tinha? 19. Tive que largar os estudos para cuidar da minha mãe e sustentar a casa. Rodrigo parou de comer, prestando atenção total. E sua mãe? Está bem agora? Marina hesitou. Normalmente não falava da vida pessoal com desconhecidos, mas havia algo naquele homem que inspirava confiança, uma vulnerabilidade que reconhecia na própria alma.
Ela tem câncer, confessou. Já venceu uma vez, mas voltou. Por isso trabalho tanto. Os remédios são muito caros e pelo SUS às vezes demora. É por isso que você quer ser enfermeira? Marina o olhou surpresa. Como você sabe que eu quero ser enfermeira? Você tem jeito natural para cuidar de pessoas. É óbvio que nasceu para isso. Ela sorriu pela primeira vez na conversa, e Rodrigo sentiu como se o sol tivesse aparecido em dia nublado. É meu sonho desde pequenininha. Quero ajudar gente como minha mãe, fazer diferença na vida das pessoas que sofrem. Você já faz diferença, disse Rodrigo, olhando nos olhos dela. Muito mais do que imagina. Foi quando Marina percebeu que Sr. Valdir havia saído da cozinha e estava olhando diretamente para eles, com uma expressão que não pressagiava nada bom. Preciso voltar ao trabalho, disse ela, levantando rapidamente. Marina, chamou Rodrigo antes que ela se afastasse. Obrigado, de coração, por me ver como pessoa. Ela sorriu e voltou para as outras mesas, mas Rodrigo ficou observando-a trabalhar. Viu como tratava todos com carinho, como sorria mesmo cansada, como carregava uma luz que nem a dureza da vida conseguia apagar. E pela primeira vez em anos, conheceu alguém verdadeiramente genuíno. Senhor, Valdir esperou estrategicamente o final do expediente para explodir. Rodrigo havia saído há 2 horas, mas o patrão ficou observando Marina o resto da tarde como um falcão observa a presa. Viu como ela sorria mais, como parecia mais leve depois daquela conversa, e isso o irritou profundamente. Marina estava guardando os últimos utensílios quando ouviu a voz que conhecia bem. Marina, minha sala, agora! Os poucos funcionários que ainda limpavam o salão abaixaram a cabeça instintivamente. Todos conheciam aquele tom e sabiam que não significava nada bom. Marina seguiu o patrão até o pequeno escritório nos fundos, sentindo o estômago embrulhar. Sr. Valdir fechou a porta com força exagerada. Que circo foi aquele hoje? Do que o senhor está falando? Do espetáculo que você armou com aquele vagabundo. Transformou meu restaurante em casa de caridade. Ele só queria comer, Sr. Valdir. Não fez mal para ninguém. Fez mal para o ambiente. Fez mal para os clientes de verdade. Vi você parar o serviço para bater papo com ele que nem velhos amigos. Sr. Valdir abriu a gaveta com violência e tirou uma folha de papel. A dona Miriam ficou incomodada e saiu sem terminar o almoço. O Sr. Antônio reclamou do tipo de gente que está frequentando aqui. Clientela boa não mistura com esse tipo. Que tipo, senhor? Valdir? Uma pessoa que está passando dificuldade? Uma pessoa que cheira mal e assusta a família de bem? Você está aqui para servir quem paga as contas, não para bancar Madre Teresa de Calcutá. Ele jogou a folha na mesa com raiva. Seus turnos da semana que vem. Como você gosta tanto de fazer caridade, pode praticar com menos dinheiro também. Marina olhou o papel e sentiu o mundo desabar. Ele havia cortado 4 dos 12 turnos semanais. Eram R$300 a menos no final do mês. Senhor, Valdir, por favor, esse dinheiro é para os remédios da minha mãe. Deveria ter pensado nisso antes de transformar meu estabelecimento em exército da salvação. Da próxima vez que trouxer mendigo aqui dentro, pode ir junto com ele para a rua. Marina saiu daquela sala com os olhos marejados e o coração despedaçado. R$300 eram exatamente o valor dos remédios mensais de Dona Rosa. O que ela não sabia é que Rodrigo havia voltado para agradecer uma última vez e ouviu cada palavra daquela humilhação através da porta entreaberta. E naquele momento tomou uma decisão que mudaria tudo. Rodrigo saiu daquele restaurante com o sangue fervendo de raiva, não por sua própria situação, não pela humilhação que sofrera. A raiva era por Marina estar sendo punida cruelmente por ter demonstrado bondade para com ele. Caminhou até a praça próxima, tentando processar o que acabara de ouvir. Durante a conversa, Marina havia mencionado que morava na Vila Esperança, perto da igreja matriz, e que comprava os remédios da mãe na farmácia do Sr. João porque ele deixava pagar parcelado quando o dinheiro apertava. Rodrigo foi até lá com determinação renovada.
Senhor João, sou um amigo da Marina, filha da Dona Rosa. Gostaria de quitar as medicações dela pelos próximos 3 meses. A Marina tem amigo que consegue pagar tudo isso? Perguntou o farmacêutico, claramente surpreso. Prefiro manter em sigilo. Quando ela vier buscar, apenas diga que alguém quitou a conta, sem detalhes. Rodrigo deixou R$ 1.500, quase 1/3 de tudo que possuía, e saiu rapidamente. Enquanto caminhava de volta para o centro, pensando em onde dormiria naquela noite, não percebeu Marina descendo do ônibus do outro lado da rua. Ela vinha da farmácia buscar os remédios quando viu a cena toda. O homem que disse não ter dinheiro nem para pagar a refeição acabara de quitar uma conta de R$ 1.500. Marina ficou parada na calçada, processando o que havia presenciado. Aquele homem definitivamente não era quem dizia ser. Marina passou a noite inteira acordada, revivirando a cena da farmácia. A imagem de Rodrigo saindo enquanto o Sr. João sorria e agradecia não saía da sua cabeça. Um homem que disse não ter dinheiro nem para pagar uma refeição, acabara de quitar uma conta de R$ 1.500, como se fosse troco de pão. Chegou ao restaurante no dia seguinte com olhos inchados de insônia e milhões de perguntas martelando na cabeça. Rodrigo apareceu pontualmente às 10 da manhã com a mesma roupa amarrotada, a mesma aparência de quem dormiu na rua. Bom dia, Marina. Você parece cansada. Bom dia, respondeu ela, observando cada microexpressão do rosto dele. Noite difícil. A minha também. Dormi num banco da praça. O frio estava de matar. Primeira inconsistência. Se tinha dinheiro para pagar remédios caros, por que continuava dormindo na rua? Marina serviu o café da manhã dele e passou a prestar atenção militar em cada detalhe. Durante a manhã, começou a notar coisas que antes passaram despercebidas. Quando um turista americano entrou perdido pedindo informações, Rodrigo instintivamente se virou e respondeu em inglês perfeito. Não apenas o básico escolar. Inglês fluente, com sotaque americano, discutindo até cotação de ações da Bolsa de Nova York. Nossa, você fala inglês muito bem, comentou Marina quando o turista saiu. Rodrigo pareceu perceber o erro. Eu trabalhava numa empresa que exportava produtos. Antes de tudo desmoronar, disse rapidamente. Que tipo de produtos? Equipamentos industriais. A resposta veio hesitante demais. Segunda inconsistência. Na terça-feira, um cliente estava ouvindo música clássica no celular quando Rodrigo comentou automaticamente Rachmaninoff, Concerto para Piano número 2, uma das peças mais difíceis de executar. Marina quase derrubou os pratos. Você conhece música clássica? Eu costumava ouvir no rádio. Terceira inconsistência. Gente que dormia na rua não tinha conhecimento técnico sobre composições clássicas. Na quarta-feira, aconteceu o detalhe mais perturbador. Rodrigo foi ao banheiro e esqueceu algo na mesa. Marina olhou e sentiu um arrepio na espinha. Um relógio que claramente custava uma fortuna. Ela não entendia muito de relógios caros, mas tinha trabalhado numa joalheria antes do restaurante e reconhecia a qualidade quando via. Aquele relógio valia no mínimo R$ 40.000. Quando Rodrigo voltou e viu Marina observando o objeto, ficou visivelmente nervoso. É falsificação, disse rapidamente, colocando o relógio no pulso com pressa. Comprei de um camelô, parece real, né? Parece muito real, respondeu Marina, mas seu tom havia mudado completamente. Rodrigo percebeu a mudança e tentou desviar o assunto, mas o estrago estava feito. Durante o resto da semana, Marina observou Rodrigo com olhos completamente novos. A postura ereta mesmo na adversidade, a forma como falava, sempre educado, sempre com vocabulário sofisticado. O jeito como segurava os talheres, como mastigava, como se comportava à mesa, tudo gritava educação refinada. Pequenos detalhes que só alguém muito observador perceberia. E Marina era extremamente observadora. Na sexta-feira, quando Rodrigo se despediu,
Marina tinha certeza absoluta de uma coisa: aquele homem estava mentindo sobre tudo. A questão era, mentindo sobre o quê e por quê? Na segunda-feira seguinte, Marina decidiu investigar mais ativamente. Chegou ao trabalho com um plano. Se Rodrigo estava escondendo algo, ela descobriria o quê. Não por curiosidade, mas por autodefesa. Sua mãe dependia dos remédios que misteriosamente haviam sido pagos, e ela precisava saber com quem estava lidando. Durante a manhã, fingiu estar ocupada limpando mesas próximas quando Rodrigo atendeu uma ligação num telefone público da rua. O que ouviu a deixou gelada. "Carlos, você pode ter congelado as contas principais, mas não conseguiu tudo", dizia ele, a voz baixa, mas firme. "Tenho recursos que você nem imagina." Marina parou de respirar. "A conta da Suíça que abri antes da nossa sociedade ainda está intacta. 3 milhões de dólares que nem você, nem seus advogados safados conseguiram rastrear. 3 milhões de dólares. Marina sentiu as pernas bambas. "E quando eu provar que você forjou aqueles documentos, Carlos, você vai pagar por cada humilhação que me fez passar. Cada centavo roubado será devolvido com juros." Quando Rodrigo desligou e voltou para o restaurante, Marina estava fingindo secar copos com as mãos tremendo incontrolavelmente. "Tudo bem, Marina? Você está pálida." "Estou bem, só um pouco cansada." Rodrigo a olhou com preocupação genuína. "Você trabalha demais, deveria descansar mais." A ironia da situação era surreal. Um homem com milhões escondidos se preocupando com o cansaço dela. "Rodrigo", disse Marina, reunindo toda a coragem, "posso te fazer uma pergunta direta?" "Claro." "Bom, quem você realmente é?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhou nos olhos dela e Marina viu algo que não esperava. Medo real. "Por que pergunta isso?" "Porque algumas coisas não fazem sentido. O inglês, a música, o relógio. Você não é um trabalhador comum que perdeu o emprego." Rodrigo respirou fundo, como se estivesse decidindo quanto da verdade revelar. "Marina, eu te contei que perdi tudo. É verdade, mas talvez eu não tenha contado toda a verdade sobre o que exatamente eu perdi." "O que isso significa?" Antes que ele pudesse responder, 2 carros pretos pararam em frente ao restaurante. 4 homens de terno saíram e olharam através da vitrine, claramente procurando alguém. Rodrigo empalideceu completamente. "Eu preciso ir, agora." "Rodrigo, espera." Mas ele já havia saído pela porta dos fundos, deixando Marina sozinha com 1000 perguntas e uma certeza absoluta. Estava envolvida em algo muito maior e mais perigoso do que imaginara. Os homens de terno entraram no restaurante com a autoridade de quem estava acostumado a encontrar o que procurava. "Com licença, senhorita", disse o líder, um homem de uns 40 anos com cicatriz na testa. "Somos investigadores particulares contratados pela Monteiro Enterprises. Estamos procurando um homem chamado Rodrigo Monteiro. Alguém o viu por aqui?" Marina sentiu o mundo girar. Monteiro Enterprises. Esse nome ela já havia ouvido no noticiário. "Não conheço ninguém com esse nome", mentiu, tentando manter a voz firme. "Tem certeza? Homem de uns 45 anos, cabelo escuro, pode estar com aparência descuidada." "Muita gente passa por aqui. Não presto atenção em nomes." Os homens trocaram olhares. "Se ele aparecer, ligue para este número", disse o líder, deixando um cartão. "Há uma recompensa generosa para informações que levem até ele." Quando saíram, Marina correu para o computador que Sr. Valdir usava para pedidos online. Suas mãos tremiam enquanto digitava Rodrigo Monteiro no Google. O que viu mudou sua vida para sempre. Dezenas de manchetes apareceram na tela. CEO da Monteiro Enterprises desaparece após escândalo bilionário. Empresário acusado de lavagem de dinheiro foge do país. Polícia Federal procura Rodrigo Monteiro. As fotos mostravam um homem de terno impecável, cabelos penteados, sorriso confiante em eventos sociais. Mas os olhos eram inconfundíveis.
Os mesmos olhos tristes que ela tentara consolar. Marina leu freneticamente. Rodrigo era dono de um império empresarial avaliado em 500 milhões de reais. Estava sendo investigado por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e corrupção, junto com seu sócio Carlos Brandão. Havia desaparecido 3 semanas antes, no dia em que a Polícia Federal tentou prendê-lo. Não era um trabalhador que perdeu o emprego. Era um bilionário fugindo da justiça. Marina saiu do computador em estado de choque total. Voltou para casa naquela tarde como um robô, cumprimentando a mãe automaticamente, preparando os remédios sem pensar. "Minha filha, você está diferente." "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Dona Rosa. "Não, mãe, só cansaço." Mentira. Marina estava tendo uma crise existencial completa. Ela havia ajudado um criminoso, aceitado dinheiro de fonte duvidosa, se envolvido emocionalmente com alguém que mentia sobre literalmente tudo. E pior, começara a se apaixonar por ele. Naquela noite, Marina tomou uma decisão. No dia seguinte, se Rodrigo aparecesse, ela o confrontaria com a verdade. Exigiria explicações completas. E se ele realmente fosse um criminoso fugitivo, faria o que deveria ter feito desde o início. Ligaria para os investigadores. Mas no fundo do coração, uma parte dela torcia para que houvesse uma explicação. Para que o homem gentil que conhecera fosse real, não apenas mais uma faceta de um criminoso experiente. O problema é que na manhã seguinte, Rodrigo não apareceu. Rodrigo desapareceu por 5 dias completos. Marina chegava ao trabalho todo dia esperando vê-lo, ensaiando mentalmente o confronto. Mas ele não aparecia. A ausência dele criou um vazio estranho que ela não esperava sentir. Sr. Valdir notou que ela estava diferente, distraída, errando pedidos. "Marina, que diabos está acontecendo com você? Parece que está em outro planeta." "Desculpa, Sr. Valdir. Estou só preocupada com minha mãe." Mentira. Estava preocupada com Rodrigo. Onde ele estaria? Os investigadores o encontraram? Ele fugiu do país? Estava em perigo? E por que ela se importava tanto assim com um possível criminoso? Na terça-feira seguinte, Marina estava servindo o almoço quando viu movimento na rua. 3 carros executivos pretos pararam em frente ao restaurante simultaneamente, chamando a atenção de todos os clientes. Não eram investigadores desta vez. Eram advogados. 5 homens de terno impecável saíram dos carros carregando pastas de couro caríssimas. O líder, um senhor distinto de cabelos grisalhos, entrou no restaurante com uma autoridade que fez todo mundo parar de comer. "Boa tarde. Estamos procurando a senhorita Marina Silva." O sangue de Marina congelou nas veias. "Sou eu. Meu nome é Dr. Eduardo Pereira, do escritório Pereira em Associados. Representamos o senhor Rodrigo Monteiro." Sr. Valdir se aproximou, feito abutre farejando oportunidade, assim como todos os funcionários e clientes curiosos. "Precisamos falar com a senhora urgentemente sobre o senhor Monteiro." Eu não sei onde ele está", gaguejou Marina. "Sabemos, por isso estamos aqui. O senhor Monteiro nos deu instruções muito específicas sobre a senhora antes de, digamos, se retirar temporariamente." Dr. Pereira abriu a pasta e tirou vários documentos oficiais. "A senhora está ciente de que conhece o senhor Rodrigo Monteiro, CEO e fundador da Monteiro Enterprises?" Marina olhou ao redor. Sr. Valdir estava boquiaberto. Os funcionários sussurravam entre si. Os clientes haviam parado completamente de comer. "Eu conheci um homem chamado Rodrigo, mas ele me disse que havia perdido tudo." "Tecnicamente é verdade. O senhor Monteiro está enfrentando uma situação jurídica complexa, mas ele nos deixou uma mensagem muito clara sobre a senhora." Dr. Pereira sorriu de uma forma que fez Marina sentir que sua vida estava prestes a mudar completamente. Disse que encontrou algo mais valioso que todo o seu patrimônio e que queria retribuir a bondade que recebeu de forma adequada. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que isso significa?"
Significa, senhorita Marina, que o senhor Monteiro mudou seu testamento. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Testamento? Não se preocupe, disse Dr. Pereira rapidamente, percebendo o pânico nos olhos dela. O senhor Monteiro está vivo e bem, mas tomou precauções legais antes de se entregar às autoridades. Se entregar? O senhor Monteiro não é criminoso, senhorita Marina. Ele é vítima de um elaborado golpe preparado por seu ex-sócio, Carlos Brandão. Durante 3 semanas, ele reuniu evidências para provar sua inocência. Ontem, se apresentou voluntariamente à Polícia Federal. Alívio e confusão se misturaram no peito de Marina. Mas antes disso, continuou o advogado, ele nos instruiu a encontrá-la e comunicar algumas decisões que tomou. Sr. Valdir se aproximou ainda mais, tentando ouvir cada palavra. Primeiro, pagamento integral de sua faculdade de enfermagem na Universidade São Camilo. Segundo, tratamento médico completo para sua mãe no Hospital Sírio-Libanês. Terceiro, uma quantia em dinheiro suficiente para que a senhora se dedique apenas aos estudos pelos próximos 4 anos. Marina ficou sem ar. Isso não pode estar certo. Há também uma carta pessoal, disse Dr. Pereira, entregando um envelope lacrado. E uma condição específica do Sr. Monteiro. Que condição? Que seja uma decisão completamente livre da senhora, sem pressão de ninguém. Se aceitar, ótimo. Se recusar, ele respeitará totalmente. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. Ele quer me ver? Muito. Mas apenas se a senhora quiser. Ele está detido preventivamente enquanto as investigações se completam, mas pode receber visitas. Foi então que Sr. Valdir explodiu. Espera aí, isso é ridículo. Marina trabalha para mim, tem contrato, não pode sair por aí com histórias de milionário. Dr. Pereira o olhou com uma expressão que transformou completamente o ambiente. Senhor, o Sr. Monteiro também nos deu instruções muito específicas sobre o senhor. O tom de voz havia se tornado gelado. E temos uma proposta para a sua administração também. Marina chegou em casa completamente transtornada. Dona Rosa estava na sala, remendando uma blusa quando a filha entrou, segurando os documentos dos advogados, como se fossem dinamite prestes a explodir. Meu Deus, filha, você está branca como papel. O que aconteceu? Marina se jogou no sofá e despejou tudo. Cada descoberta, cada mentira, cada reviravolta dos últimos dias. Quando terminou, Dona Rosa ficou em silêncio por longos minutos, processando. Deixa eu entender direito, disse finalmente. O homem que você ajudou é um dos empresários mais ricos do país? É, mãe. Que está sendo acusado injustamente pelo próprio sócio? Aparentemente. E agora quer pagar seus estudos e meu tratamento? É o que os advogados disseram. Dona Rosa se recostou na poltrona, balançando a cabeça. E você está brava por quê, exatamente? Mãe, ele mentiu sobre tudo, me fez de idiota, passou semanas fingindo ser mendigo. E por que você acha que ele fez isso? Marina parou, irritada com a calma da mãe. Para se divertir, para rir da nossa cara. Marina, disse Dona Rosa, com aquela voz que usava quando queria ensinar algo importante. Você já parou para pensar que talvez ele estivesse testando quem realmente vale a pena conhecer? Que teste nada, mãe. Isso é coisa de gente rica que não tem o que fazer, ou de gente rica que se cansou de ser enganada. A resposta pegou Marina de surpresa. Filha, eu vivi muito. Já trabalhei em casa de gente rica. Você não faz ideia de como essas pessoas são cercadas de interesseiros, de gente falsa que só quer tirar proveito. Marina ficou quieta, ouvindo. Se você soubesse desde o primeiro dia que ele era bilionário, teria tratado ele exatamente do mesmo jeito? Claro que sim. Tem certeza absoluta? A pergunta atingiu Marina como uma bofetada. Ela abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíram. Não teria ficado nervosa, não teria tentado impressionar, não teria se comportado diferente. Marina sentiu a resistência começar a desmoronar. Talvez
talvez um pouco. Então ele teve razão de testar. E você passou no teste, filha. Dona Rosa pegou a carta que Marina ainda não havia aberto. Leia isso antes de tomar qualquer decisão. O homem merece pelo menos isso. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. A letra era firme, elegante. Marina, sei que deve estar se sentindo traída e compreendo perfeitamente. Não espero perdão imediato. Menti sobre minha identidade, mas nunca menti sobre meus sentimentos. Cada conversa nossa foi real. Cada momento de conexão foi verdadeiro. Você me viu como pessoa quando eu havia perdido a fé na humanidade. Me tratou com dignidade quando eu não tinha nada a oferecer em troca. Nos últimos 5 anos, vivi cercado de pessoas que só me enxergavam como conta bancária. Amigos interesseiros, funcionários que me bajulavam por medo, mulheres em busca de status. Quando Carlos me traiu, perdi não apenas dinheiro, mas a certeza de que existiam pessoas genuínas no mundo. Até encontrar você. Não peço que aceite minha ajuda por pena ou culpa. Peço que aceite por justiça. Você merece ter a vida que sempre sonhou. E se um dia conseguir me perdoar, gostaria muito de fazer parte dessa vida. Com carinho e respeito imenso, Rodrigo. Marina terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. E aí? Perguntou Dona Rosa. Não sei, mãe. Estou muito confusa. Como confiar em alguém que mentiu sobre tudo? Confiar é uma escolha, filha. Mas aceitar uma oportunidade de mudar de vida é outra. Marina olhou para a mãe, para a casa simples, para os remédios caros na mesa. O que você acha que eu deveria fazer? Acho que você deveria conversar com ele, pessoalmente, e descobrir quem ele realmente é por baixo de todas as mentiras. Marina demorou 1 semana inteira para tomar coragem de ligar para Dr. Pereira. Quero vê-lo, disse finalmente, mas com condições. Que condições, senhorita Marina? Quero respostas para todas as minhas perguntas. E quero a verdade completa desta vez. A visita foi marcada para o Centro de Detenção Provisória, onde Rodrigo aguardava o desenrolar das investigações. Marina nunca havia estado numa prisão antes, e o ambiente a deixou nervosa. Quando Rodrigo entrou na sala de visitas, Marina quase não o reconheceu. Cabelo cortado, barba feita, uniforme prisional impecável. Mas eram os olhos que mais a impressionaram. Não havia mais aquela vulnerabilidade desesperada. Havia serenidade, como se ele finalmente estivesse em paz consigo mesmo. Marina, disse ele, se sentando do outro lado da mesa. Obrigado por vir. Quero explicações, disse ela, indo direto ao ponto. Todas. Rodrigo respirou fundo. Por onde quer que eu comece? Pelo começo. Por que fingir ser mendigo? Porque nos últimos anos me tornei paranoico com as pessoas. Todo mundo que se aproximava de mim queria alguma coisa. Dinheiro, favores, status. Rodrigo pausou, escolhendo as palavras. Quando Carlos me traiu e eu perdi acesso aos recursos, decidi usar isso como uma oportunidade. Queria descobrir como as pessoas me tratariam se eu não fosse o CEO Rodrigo Monteiro. E eu fui sua cobaia? No início, talvez, mas você rapidamente se tornou muito mais que isso. Marina sentiu raiva misturada com algo que não queria admitir. O que eu me tornei? A primeira pessoa em anos que me viu como ser humano, que se importou com meus sentimentos sem querer nada em troca, que me lembrou de quem eu era antes de ter tanto dinheiro. E os milhões na Suíça, as contas secretas? Rodrigo sorriu tristemente. Heranças familiares que mantive separadas dos negócios. Carlos nunca soube porque foram investimentos que fiz antes da nossa sociedade. Então você nunca esteve realmente na miséria? Financeiramente não. Emocionalmente, estava mais pobre que qualquer mendigo de rua. Marina ficou em silêncio, processando. Marina, disse Rodrigo, se inclinando para a frente. Eu sei que menti, sei que quebrei sua confiança. Mas posso jurar uma coisa, meus sentimentos por você foram a única coisa verdadeira em toda essa confusão. Como posso saber que isso não é só mais uma mentira bem contada? Não pode.
admitiu ele. Vai ter que escolher se acredita ou não. Eu só posso oferecer minha palavra e meus atos a partir de agora. Marina olhou para aquele homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo. E o que você está oferecendo exatamente? Uma chance de construirmos algo real, juntos. Mas não como vítima sendo salva por príncipe encantado, continuou Rodrigo, tirando uma pasta que havia trazido. Como parceiros. Marina franziu a testa. Como assim, parceiros? Quero que você seja minha sócia num projeto que sempre sonhei em fazer. Rodrigo abriu documentos oficiais elaborados por advogados. Instituto Esperança. Uma organização que oferece microcrédito, bolsas de estudo e tratamento médico para famílias de baixa renda. Marina olhou os papéis, impressionada com o nível de detalhamento. Você seria a presidente executiva. Salário de R$ 15.000 por mês para começar. Participação de 10% nos lucros se o instituto crescer. Porque eu não tenho experiência em administração. Você tem algo mais importante. Conhece na pele o que é precisar de ajuda. Sabe distinguir quem realmente precisa de quem está tentando se aproveitar. Rodrigo se inclinou para frente, os olhos brilhando com entusiasmo. Marina, cansei de ganhar dinheiro só para ganhar mais dinheiro. Quero fazer algo que importe. E você me mostrou o que realmente importa. E se eu não souber administrar? E se eu fracassar? Aí a gente aprende juntos. Você como presidente, eu como conselheiro. Com toda a assessoria profissional necessária. Marina sentiu o coração acelerar. Era uma proposta séria, não caridade disfarçada. E a questão, pessoal, separada completamente. Se você aceitar trabalhar comigo e decidir que nunca mais quer me ver como homem, o trabalho continua normalmente. E se eu não aceitar nada? Aí sua mãe ainda recebe o tratamento no Sírio-Libanês e você ainda ganha a bolsa integral para a enfermagem. Porque isso não é condicional ao que você decide sobre mim. Marina ficou em silêncio, olhando os documentos. Quanto tempo tenho para decidir? Saio da prisão na próxima semana. As investigações provaram minha inocência. Tenho o tempo que você precisar. Rodrigo, sim? Por que eu? De todas as pessoas no mundo, por que quer fazer isso comigo? Rodrigo sorriu e pela primeira vez Marina viu genuína felicidade nos olhos dele. Porque quando eu estava no fundo do poço, você me estendeu a mão sem querer nada em troca. Agora é minha vez de estender a mão para você. E se eu pegar sua mão? Aí a gente descobre juntos até onde essa parceria pode nos levar. Marina voltou para casa com a cabeça fervilhando de possibilidades e medos. Dona Rosa estava na cozinha preparando o jantar quando a filha chegou. E aí, como foi? Marina contou sobre a proposta do instituto, o salário, a sociedade. Parece bom demais para ser verdade, disse, ainda desconfiada. Ou parece simplesmente bom, respondeu Dona Rosa. Filha, você passou 9 anos da sua vida ajudando todo mundo. Talvez seja hora de alguém te ajudar também. Mas, mãe, e se for só um jeito elaborado dele me comprar? Dona Rosa parou de cozinhar e olhou séria para a filha. Marina, você já se perguntou por que está com tanto medo de aceitar coisa boa? A pergunta pegou Marina de surpresa. Como assim? Você trabalha feito uma condenada desde os 19 anos. Abriu mão de tudo para cuidar de mim. Merece ter oportunidades, filha. Mãe, você está com medo do quê? De ser feliz? De descobrir que merece coisas boas? Marina sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Estou com medo de me apaixonar de verdade e descobrir que é tudo mentira de novo. Dona Rosa abraçou a filha. E se não for mentira? Você vai perder a chance da sua vida por medo? Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou pensando em todas as possibilidades. No instituto que poderia ajudar centenas de famílias. Na cirurgia que salvaria a vida da mãe. No curso de enfermagem que sempre sonhara. E em Rodrigo, porque por mais que tentasse negar, havia se apaixonado por ele. Não pelo milionário, mas pelo homem vulnerável que encontrara no restaurante.
O homem que a escutava como se suas palavras fossem importantes, que se preocupava com seus problemas como se fossem dele também. Na manhã seguinte, Marina tomou uma decisão. Ligou para Dr. Pereira. Aceito a proposta profissional, disse, mas quero tudo por escrito. Contrato formal, direitos e deveres bem definidos. Claro, senhorita Marina, o senhor Monteiro ficará muito feliz. Dr. Pereira? Sim. Diga a ele que gostaria de jantar com ele quando ele sair da prisão, para conversarmos sobre outras questões. Do outro lado da linha, Marina ouviu um sorriso. Será um prazer transmitir o recado. Tenho certeza de que ele ficará radiante. Marina desligou respirando fundo. Havia dado o primeiro passo. Agora só restava descobrir se havia feito a escolha certa. Enquanto Marina reorganizava sua vida, Sr. Valdir enfrentava o pior período de sua carreira. As instruções específicas que Dr. Pereira havia mencionado não eram blefe. Na segunda-feira seguinte, Sr. Valdir recebeu uma ligação que mudou tudo. Sr. Valdir, aqui é Augusto Mendes, proprietário do seu imóvel. Sr. Augusto, que bom ouvir o senhor. Preciso comunicar uma decisão. Vendi o prédio. Sr. Valdir sentiu o chão desaparecer. Mas, Sr. Augusto, trabalho aqui há 15 anos, sempre paguei tudo em dia. É verdade, mas recebi uma proposta irrecusável. 30% acima do valor de mercado à vista. Quem comprou? Monteiro Enterprises. A linha ficou em silêncio. Eles querem conversar com você sobre a continuidade do negócio, continuou o Sr. Augusto, ou sobre indenização pela rescisão. Na quarta-feira, Dr. Pereira apareceu no restaurante acompanhado de 2 outros advogados. Senhor Valdir, somos os novos proprietários do imóvel. Temos 2 propostas. Que propostas? Primeira, rescisão do contrato com indenização de 3 meses de aluguel. Sr. Valdir engoliu seco. E a segunda, manter o restaurante funcionando, mas com administração profissional. Você ficaria como funcionário, não como gerente. O orgulho de Sr. Valdir não permitiu aceitar a humilhação. Isso é perseguição, tudo por causa daquela Marina. Dr. Pereira sorriu friamente. Não, senhor. É consequência das suas escolhas. O senhor Monteiro valoriza pessoas que tratam bem os outros. Você demonstrou ser o oposto disso. Vocês não podem fazer isso comigo. Podemos e estamos fazendo. Perfeitamente legal. Sr. Valdir escolheu a indenização e saiu resmungando sobre injustiça e perseguição de rico. 2 meses depois, tentou abrir um boteco na periferia, mas sua reputação de mau patrão havia se espalhado. Teve dificuldade para encontrar funcionários, e os poucos que conseguiu não aguentaram sua forma de tratar as pessoas. O antigo restaurante reabriu como projeto piloto do Instituto Esperança, com Carla, ex-funcionária que Sr. Valdir sempre humilhava, como nova gerente. Quando Marina visitou os ex-colegas, todos a parabenizaram. E o Sr. Valdir? Perguntou ela. Falido e amargurando, respondeu Carla. Dizem que ele culpa você e o Sr. Rodrigo por tudo, mas ninguém tem pena. Marina não sentiu prazer na desgraça dele, mas reconheceu a justiça poética da situação. Às vezes, as pessoas realmente colhem o que plantam. 1 ano e 3 meses se passaram como uma revolução completa na vida de Marina. Ela estava no 4º período do curso de enfermagem noturno, conseguindo conciliar estudos com seu trabalho como presidente executiva do Instituto Esperança. O que começara como uma oportunidade arriscada se transformara na realização de um propósito que nem sabia que tinha. O Instituto havia crescido além de todas as expectativas. Sob a coordenação de Marina e uma equipe de assistentes sociais experientes, já beneficiavam 87 famílias. Microcrédito para pequenos negócios, bolsas de estudo, tratamentos médicos, capacitação profissional. Marina descobrira que tinha um talento natural para identificar necessidades reais e transformá-las em soluções práticas. O sucesso trouxe reconhecimento.
Revista Época a colocá-la na lista de jovens transformadores sociais. Prefeitura a convidara para palestras sobre empreendedorismo social. Universidades queriam estudar o modelo do Instituto, mas o mais importante era o impacto real. Como Dona Cleusa, que saíra do vício das drogas e abriu uma padaria com microcrédito do Instituto. Ou o jovem Rafael, que conseguira bolsa integral para a medicina e agora estava no 3º ano. Cada história de transformação confirmava que Marina havia encontrado sua vocação. Dona Rosa estava em remissão completa há 8 meses. A cirurgia no sírio-libanês fora um sucesso absoluto e os médicos eram otimistas sobre a cura definitiva. Ela ganhara peso, recuperar a energia e até voltar a trabalhar meio período como costureira. Agora por prazer, não por necessidade. Minha filha virou empresária importante, comentava orgulhosa com as vizinhas, sempre acrescentando, e continua com os pés no chão, graças a Deus. Marina realmente havia se transformado. Roupas elegantes, mas discretas, cabelo sempre impecável, postura confiante que vinha da experiência de comandar uma equipe de 15 pessoas. Falava em reuniões com empresários, negociava parcerias com ONGs internacionais, apresentava relatórios para investidores. Mas o relacionamento com Rodrigo permanecia numa dança delicada de aproximação e distanciamento. Durante o ano, trabalharam juntos semanalmente. Rodrigo havia cumprido rigorosamente sua palavra. Era conselheiro, não patrão. Apresentava sugestões, nunca ordens. Questionava decisões quando necessário, mas sempre respeitava a palavra final de Marina. E ela via como ele a admirava profissionalmente. Como prestava atenção em seus relatórios, como se orgulhava dos sucessos do Instituto, como a defendia em reuniões quando outros subestimavam sua capacidade por causa da idade. Pessoalmente, mantinham uma fronteira respeitosa, mas tensa. Jantares de trabalho que se estendiam em conversas pessoais. Olhares que duravam mais tempo que o profissional. Momentos de cumplicidade que lembravam a conexão que tiveram no restaurante. Marina sabia que estava se apaixonando de novo, ou talvez nunca tivesse parado. Rodrigo era diferente agora, mais maduro, mais centrado, mais genuíno. A experiência da prisão o havia transformado. Ele falava abertamente sobre erros passados, sobre como o dinheiro havia distorcido suas prioridades, sobre como queria reconstruir sua vida com base em valores reais. Mas Marina ainda carregava cicatrizes das mentiras iniciais. Em dezembro, durante a festa de fim de ano do Instituto, aconteceu algo que mudou tudo. Marina estava no palco agradecendo a todos os beneficiados quando viu Rodrigo no fundo do salão. Ele não estava prestando atenção nos agradecimentos. Estava olhando para ela com uma expressão que ela conhecia bem, a mesma expressão de admiração genuína que ele tinha no restaurante quando ela defendia os outros. Quando Marina desceu do palco, Rodrigo se aproximou. "Estou muito orgulhoso de você", disse simplesmente. "Obrigada, mas você também fez parte de tudo isso." "Não, Marina, isso aqui é seu. Sua visão, sua dedicação, sua capacidade de transformar recursos em esperança." Naquele momento, rodeados de famílias que haviam ajudado a transformar, Marina sentiu que as últimas barreiras entre eles estavam se dissolvendo. "Rodrigo", disse ela, reunindo coragem, "quer jantar comigo amanhã? Só nós dois, sem falar de trabalho." Ele sorriu como se tivesse ganhado na loteria. "Quero muito." O jantar foi marcado num restaurante discreto do centro da cidade. Marina chegou nervosa, sem saber exatamente o que esperava daquela noite. Rodrigo já estava lá, vestido casualmente, mas elegante, com um buquê de flores simples. "Para você", disse, entregando margaridas brancas. "Sei que você não gosta de ostentação." O gesto simples a tocou mais que qualquer presente caro. Durante o jantar, conversaram sobre tudo exceto o trabalho. Rodrigo contou sobre os meses na prisão,
sobre como aquela experiência o forçara a reavaliar completamente suas prioridades. Foi a primeira vez na vida adulta que não tinha dinheiro para resolver problemas, disse ele. Tive que aprender a conviver comigo mesmo, sem distrações. E o que descobriu? Que eu havia me tornado uma pessoa que eu mesmo não gostava. Obcecado por status, cercado de gente falsa, medindo tudo pelo valor financeiro. Marina viu sinceridade real nos olhos dele. E agora? Quem você é agora? Estou tentando descobrir, mas sei quem eu quero ser. Quem? Rodrigo hesitou, como se estivesse prestes a revelar algo muito pessoal. Alguém digno da admiração da mulher mais íntegra que já conheci. O coração de Marina acelerou. Rodrigo. Marina, posso ser honesto sobre uma coisa? Claro. Estou apaixonado por você há mais de um ano. Não pela Marina que conheci no restaurante, não pela presidente do instituto, por você. A mulher que defende os outros, mesmo quando isso a prejudica. A mulher que transformou dor em propósito. Marina sentiu todas as defesas que havia construído começarem a ruir. Eu também, admitiu baixinho. Também estou apaixonada. Mesmo depois de tudo, mesmo com todas as mentiras, por causa de tudo. Porque você provou que pessoas podem mudar, que erros podem ser corrigidos. Rodrigo estendeu a mão por cima da mesa. Marina a pegou. Podemos tentar, devagar, sem pressa, mas tentar construir algo real? Com uma condição, disse Marina. Qualquer uma. Nada de segredos, nunca mais. Se vamos fazer isso, quero transparência total. Prometo. E nada de me salvar ou resolver meus problemas. Somos parceiros iguais. Rodrigo sorriu. Você não precisa de salvamento. Você é a mulher mais forte que conheço. Quando saíram do restaurante, caminharam pelas ruas do centro de mãos dadas. Era a primeira vez que faziam isso, e Marina se sentiu como uma adolescente apaixonada. Marina, disse Rodrigo parando embaixo de um poste de luz. O quê? Posso te beijar oficialmente desta vez? Em resposta, ela se aproximou e o beijou primeiro. O beijo foi suave, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Isso significa que estamos namorando oficialmente? Perguntou Rodrigo. Significa que estamos tentando e vendo no que dá. E se der certo? Aí a gente descobre junto. Foi o suficiente para começar uma nova história. 6 meses depois de começarem a namorar oficialmente, quando o relacionamento já havia se solidificado numa parceria feliz, tanto pessoal quanto profissional, Rodrigo fez algo que surpreendeu Marina. Quero te levar para conhecer um lugar que significa muito para mim, disse numa tarde de sábado. Que lugar? Onde tudo começou. Minha verdadeira origem. Foram de metrô, escolha deliberada de Rodrigo, até a cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo. Marina ficou surpresa quando desceram numa estação que ela não conhecia. Rodrigo, onde estamos? No lugar onde eu cresci. Caminharam por ruas asfaltadas mais simples, passando por casas populares, pequenos comércios, crianças brincando na rua. Marina percebeu que Rodrigo estava nervoso. Nunca te contei toda a verdade sobre minha infância, disse ele parando em frente a uma casa pequena, mas bem cuidada. Que verdade? Eu não cresci classe média como deixei você imaginar. Cresci aqui, filho de porteiro e faxineira. A revelação pegou Marina completamente desprevenida. Por que nunca me contou? Rodrigo olhou para a casa onde cresceu. Porque tenho vergonha, não da pobreza, mas de como me comportei quando enriqueci. Ele se virou para ela. Quando comecei a ganhar dinheiro, quis esquecer completamente de onde vim. Mudei meu sotaque, meu jeito de vestir, até minha personalidade. Parei de visitar este bairro, parei de falar com amigos de infância. Rodrigo, me tornei exatamente o tipo de pessoa que me humilhava quando eu era criança. Rico, arrogante, desconectado da realidade. Marina começou a entender muitas coisas. Por isso, quando te encontrei no restaurante fingindo ser pobre, me senti em casa pela primeira vez em 15 anos. Era como voltar a ser eu mesmo. Uma senhora de uns 70 anos saiu da casa e os viu parados na calçada. Rodrigo,
É você mesmo, menino. Era Dona Aparecida, antiga vizinha que havia ajudado a criá-lo quando os pais trabalhavam 2 turnos. Dona Aparecida, respondeu ele claramente emocionado. A conversa que se seguiu revelou um Rodrigo que Marina não conhecia. O menino que ajudava os vizinhos com as compras, que estudava debaixo do poste quando faltava luz, que sonhava em ficar rico para ajudar todo mundo. E conseguiu, né, menino? Disse Dona Aparecida. Ouvi falar do instituto que vocês criaram. Meu neto Juninho conseguiu uma bolsa lá. Quando se despediram e caminharam de volta para o metrô, Marina estava vendo Rodrigo com olhos completamente novos. Obrigada por me mostrar isso, disse ela. Queria que você conhecesse quem eu realmente sou por baixo de tudo. E quem é você? Um menino pobre que se perdeu no caminho, mas que está tentando voltar para casa. Marina segurou o braço dele. Você já voltou e trouxe companhia. 1 ano e meio depois de se conhecerem no restaurante, numa tarde ensolarada de domingo, Rodrigo e Marina caminhavam pela mesma praça onde ele havia dormido no banco naquela primeira noite. Engraçado como a vida dá voltas, comentou Marina, sentando no banco onde tudo começou. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Rodrigo, sentando ao lado dela. De ter te ajudado naquela primeira vez? Nunca. Mesmo sabendo de todas as mentiras? Marina olhou para o homem que se tornara seu companheiro de vida e trabalho. As mentiras me machucaram, mas a verdade por trás delas me ensinou algo importante. O quê? Que todo mundo merece segunda chance. Até milionários perdidos que fingem ser mendigos. Rodrigo riu pegando a mão dela. Marina, posso te fazer uma pergunta séria? Sempre. Que tal tornarmos nossa parceria oficial, em todos os sentidos? Marina sentiu o coração acelerar. Como assim oficial? Rodrigo se levantou e se ajoelhou na frente do banco, tirando uma pequena caixa do bolso. Não é um anel caríssimo, disse ele, abrindo a caixa para revelar um solitário simples, mas elegante. É um anel honesto, como quero que seja nossa vida juntos. Marina estava com lágrimas nos olhos. Casa comigo, Marina, para construirmos algo que realmente importa, para sermos felizes, ajudando outros a serem felizes também? Ela olhou ao redor, para a praça onde ele havia dormido, para o restaurante onde se conheceram ao longe, para as pessoas simples que passavam vivendo suas vidas, e soube que aquele era o momento mais verdadeiro de sua existência. Sim, disse, estendendo a mão esquerda. Mas com uma condição, qualquer uma. Vamos casar na igreja do seu bairro, com Dona Aparecida, Dona Rosa e toda a nossa família de verdade. Rodrigo colocou o anel no dedo dela, com mãos tremendo de emoção. E nossa lua de mel? Que tal visitarmos todas as famílias que o Instituto ajudou, para agradecer por nos ensinarem o que realmente importa na vida? Quando se beijaram, selando o compromisso, algumas pessoas da praça aplaudiram espontaneamente. Obrigado, sussurrou Rodrigo. Por quê? Por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você constrói com as pessoas que ama. Marina sorriu, segurando o rosto dele entre as mãos. E obrigada a você por me mostrar que todo mundo pode escolher quem quer ser, e que vale a pena apostar no melhor das pessoas. E assim 2 almas que se encontraram na adversidade descobriram que podiam construir juntas não apenas uma história de amor, mas um legado de esperança que tocaria centenas de vidas pelos anos que estavam por vir. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima!